Da ira surge a ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Quando a memória se confunde, se perde a inteligência, e quando a inteligência se perde, cai-se de novo no poço material. Krodabhavati samoha, samoha smriti vivirama, smriti viransha buddhinasho, buddhinasha pranashyati. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 63. Através do desenvolvimento da consciência de Deus, Krishna, a pessoa pode saber que tem tudo tem sua utilidade. Tá, vou prestar... tem uma vírgula aqui, eu tropecei na vírgula, Bímola. Tá, vou ler de novo. Através do desenvolvimento da consciência de Deus, Krishna, a pessoa pode saber que tudo tem sua utilidade no serviço do Senhor Krishna. É como dizem os mestres, tudo pode e deve ser usado no serviço prático e amoroso a Deus. Tudo mesmo. Se não tem outro jeito, depende do tempo, lugar e circunstância, tem muitos detalhes. É por isso que é preciso a orientação de um mestre espiritual. Ele vai adequar tudo ao tempo, lugar e circunstâncias. E aí você vai poder usar tudo no serviço prático e amoroso a Deus. Essa é a verdadeira renúncia, não é jogar as coisas fora, é usar tudo no serviço prático e amoroso a Deus. Mulher, filhos, família, objetos, posses, tudo pode e deve ser usado no serviço prático e amoroso a Deus. Isso aqui é uma máxima, meu. Sem querer. Eu só estou repetindo, agora é por isso que tem que usar a inteligência de modo correto. Todo mundo usa a inteligência, né? Todo mundo, até os bichos. Os bichos usam inteligência para quê? 3 coisas as pessoas, os seres vivos estão buscando. Não importa que tipo de corpo, não importa qual dos 8.400.000 espécies a alma esteja no momento, né? Sempre precisa repetir sempre, né? Para ver se a gente lembra, não esquece e realiza, põe isso em prática. Vou anotar aqui, Bímola. Espera aí. Eu não lembro nem o que eu estava falando. 3 minutos, tá? Os 3 minutos. Máximo é os 3 minutos, tá? 3 minutos. Ah, tá aqui, ó. Faz tempo que a gente não anota, né? Tá. Então, tudo pode e deve ser usado no serviço prático e amoroso ao Deus Supremo, Krishna. Não adianta também servir outros deuses, deusas, santos e etc. Não, só se o santo for um mestre espiritual, aí sim adianta, mas os santos que tem por aí, santos que bebe, que fuma, que joga, ou santo que o povo endeusou, o povo achou que é santo, não, isso aí não funciona não. Tem que ser santo de verdade, e santo de verdade é um devoto de Deus de verdade, um Hare Krishna de verdade, um mestre espiritual, instrutor ou iniciador. É servir Deus e os devotos de Deus, resumindo. Com que? Com tudo que tiver disponível. Onde eu estava, Bímola, você fica me cortando, eu me perco, Bímola. Bímola, até não achei nem o Gita aqui. Ah, está aqui. Aqui, ó. Aqueles que não têm conhecimento, tá falando de renúncia, é verdade. Não, já falei. Aqueles que não têm conhecimento da consciência de Deus, Krishna, tentam evitar os objetos materiais artificialmente. Outra máxima. Aqueles que não têm conhecimento da consciência de Deus, Krishna, tentam evitar os objetos materiais artificialmente. Não, isso é material. É material até você usar para Deus, porque quando você usa para Deus, quando você muda a consciência, aquilo já não é material. Por exemplo, como já foi dado pelos devotos, esse computador aqui não é material, essa internet aqui que eu estou usando não é mais material, porque tudo que é usado no serviço a Deus se torna transcendental.
Por isso que tudo pode e deve ser transcendentalizado. Até as pessoas, né? As pessoas também devem se tornar transcendentais, devem se tornar cristinizados. Tá bom. A água já é. A Bímola, lá vai ele tomar água. A água já é transcendental, não foi oferecida aos pés de lótus de Deus no altar, Bímola? Então, já não é material, já é transcendental, é marra-água. Como fala o devoto italiano, toda l'acqua é um néctar. Não é desculpa para tomar água, estou relatando o que aconteceu com a água e com tudo que se oferece a Deus, com amor e devoção, com regras e regulações, sob a orientação de um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. Onde está? Deixa eu continuar aqui. Então, os leigos, os ignorantes, tentam evitar os objetos materiais artificialmente. E como resultado, embora desejem liberação do cativeiro material, não alcançam o estágio de renúncia perfeita. Por outro lado, uma pessoa consciente de Deus, Krishna, sabe como utilizar tudo no serviço do Senhor Krishna. Computador, inteligência artificial, bombas, tudo que tiver disponível, tudo que for necessário de acordo com o tempo, lugar e circunstância, sob a orientação de um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, não um enganador, patife, malandro, safado. Portanto, ela não se torna uma vítima da consciência material. Por exemplo, um impersonalista, o Senhor ou o Absoluto, sendo impessoal. Tá vendo? Comi o para, Bímola. Não é fácil. Pare de me apressar, Bímola. Por exemplo, para um impersonalista, o Senhor Krishna ou o Absoluto, sendo impessoal, não pode comer. Todo mundo pode comer, Deus não pode. Esse Deus com certeza é inferior e não é Krishna, porque o Deus Supremo Krishna pode tudo, inclusive comer com os olhos, com o nariz, com a boca, com o pensamento, com as mãos, do jeito que ele quiser. Ele pode tudo, senão não seria Deus. Enquanto um impersonalista tenta evitar os bons alimentos, um devoto sabe que Krishna é o supremo desfrutador e que ele come tudo que se lhe oferece em devoção. Assim, mas tem detalhes, tá? Só o que ele autoriza. Tudo que se lhe oferece com devoção, mas tudo que ele recomenda, tudo que ele autoriza. Coisas da carne, peixe, ovos, alho, cebola, Krishna não aceita não. Tem um monte de coisa que Krishna não aceita não. Tudo que ele quer pode ser tudo oferecido a ele, aí sim, com amor e devoção. Assim, depois de oferecer os bons alimentos ao Senhor Krishna, o devoto toma os restos, conhecidos como Krishna Prasada, puro néctar. Desse modo, tudo se transcendentaliza e não há o perigo de cair. O devoto toma Krishna Prasada, alimento oferecido a Deus em consciência de Deus, Krishna, enquanto o não devoto a rejeita como algo material. O impersonalista, por isso, não pode gozar a vida por causa de sua renúncia artificial. Aí, até rimou, você viu? O impersonalista não pode gozar a vida por causa de sua renúncia artificial. Não, eu tinha rimado aqui, Bímola, tá? Não precisa nem rimar, a verdade absoluta não precisa rimar não, mas rima também e é bonita e é harmônica e etc. E por esta razão uma ligeira agitação da mente o arrasta novamente para o poço da existência material. Está dito que tal alma, mesmo que se eleve ao ponto da liberação, mesmo que se funda na luz, quer se fundir? Que se funda, fazer o quê, né? Mas mesmo que algum raro consiga se fundir, se eleve ao ponto da liberação, ele cai novamente
por não ter apoio no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Tá, já parei, tá vendo? Falou para parar, já fica, nossa, parece um manobrista de avião, fica gesticulando aí igual uma doida. Não, retiro o que eu falei, Bima. Não falei doida, não. Eu falei doida, então retiro o que eu falei. Doida para que eu acabe logo, não, o problema não é com você, o problema é comigo, eu sou o problema, culpado sou eu. Não achei ruim não, tô abanando o rabinho. Não, tá tudo certo. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai, Vishnu, que bagunça. Não, tá certo, eu que li errado ali. Eu tenho que ler daqui do PDF para cá. Página 12. O senhor pergunta, o senhor Fayol pergunta. Espera aí, deixa eu ajeitar a tela aqui. Não está no lugar certo. Aí eu tirei. Não, é verdade. Não, eu tirei o computador do lugar. Agora eu vou pôr a letra no lugar. O senhor Fayol pergunta. Onde eu estava? E o que? Ele pergunta, e o que? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Não tem problema que não está no lugar, não. Eu não lembrei a senhora de colocar no lugar. É verdade. Tá vendo? O culpado sou eu sempre. E o senhor Fayol pergunta, e o que o senhor diz dos outros mestres como Ouspensky e Gurdjieff ou coisa parecida? No passado eles trouxeram para o Ocidente uma mensagem semelhante à sua? E Srila Prabhupada fala, teríamos de estudar os pormenores de seus ensinamentos para saber se eles estão à altura do padrão védico? Temos que passar o patifímetro nele. O teste do patife, o patifímetro. Tá, Bimala, Prabhupada não falou isso agora, tá bom. É consciente de Deus, Krishna? Não é? Então é um patife. Esse é o patifímetro, é o teste. Passar ele no teste. Se ele passar no teste, é um devoto, é um consciente de Deus. Se ele não passar no teste, é um patife. Tá, já parei de falar. Consciência de Deus, Krishna, é uma ciência, assim como a ciência médica ou qualquer outra ciência. Ela não pode ser diferente por ser proferida por homens diferentes. 2 mais 2 fazem 4 em toda parte e não 5 ou 3, isso é ciência. E o senhor Fayol pergunta, o senhor acha que outras pessoas teriam possivelmente ensinado o genuíno método da consciência de Deus, Krishna? E Srila Prabhupada responde, sim, não. Espera aí, Bimala. Srila Prabhupada responde, a menos que eu estudasse os seus ensinamentos detalhadamente, seria muito difícil dizer. Existem muitos trapaceiros, muitos indianos safados, para completar. E o senhor Fayol pergunta, que estão fazendo isso só por dinheiro? E Srila Prabhupada responde, isso é tudo. Eles não têm um método legítimo, por isso estamos apresentando o Bhagavad Gita como ele é, sem nenhuma interpretação pessoal. Este é o padrão. E o senhor Fayol fala, sim, se o senhor começar a enfeitar as coisas, inevitavelmente mudá-las-á. Tá vendo? Até o senhor Fayol sacou o negócio. Se o senhor começar a enfeitar as coisas, inevitavelmente mudá-las-á. Quer enfeitar o pavão, né? Quer saber mais que Deus, Krishna, quer saber mais que o devoto puro de Deus, aí fica enfeito. E Prabhupada falou, por favor, não mudem nada. A doença de vocês, americanos, é ficar mudando as coisas. Por favor, não mudem nada, sigam o padrão como eu dei para vocês. Pois fala que Prabhupada não falou tudo. E Srila Prabhupada fala, a consciência de Deus, Krishna, não é um processo novo, é antiquíssimo, ilegítimo, não pode ser mudado. Tão logo se tente mudá-lo, perde-se a potência. Esta potência é como a eletricidade. Se o Senhor quiser gerar eletricidade, terá que seguir os regulamentos padronizados.
dispondo os polos negativos e positivos adequadamente. O Senhor não pode construir o gerador caprichosamente e mesmo assim produzir eletricidade. De modo semelhante, há um método padrão de compreensão da filosofia consciente de Deus, Krishna, a partir de autoridades competentes. Se lhes seguirmos as instruções, o processo surtirá efeito. Infelizmente, uma das doenças perigosas do homem moderno é que todos querem fazer as coisas de acordo com seus próprios caprichos. Ninguém quer seguir um método padrão, portanto, todos estão fracassando, tanto materialmente quanto transcendentalmente. Está vendo, Bimala? A fórmula do fracasso é fazer qualquer outra coisa que Prabhupada não recomendou, que Prabhupada não colocou como padrão. É batata. E o Sr. Fayo pergunta: o movimento da consciência de Deus, Krishna, está crescendo? E Prabhupada responde: ah, sim, e muito. Talvez o Senhor fique surpreso de saber que estamos vendendo livros aos milhares. Temos cerca de 50 livros e muitos bibliotecários e professores universitários os apreciam muito porque antes destas publicações nada existia a respeito. Esta é uma nova contribuição para o mundo. E o Sr. Fayo pergunta: consciência de Deus, Krishna, parece exigir cabeça raspada e uso de vestes alaranjadas. Como pode um homem comum envolvido com vida familiar praticar a consciência de Deus, Krishna? E Srila Prabhupada fala: as vestes alaranjadas e a cabeça raspada não são coisas essenciais, embora criem uma boa situação mental. Assim como quando um militar está vestido devidamente, ele adquire energia, ele se sente como um militar. Acaso isso significa que, a menos que esteja uniformizado, ele não poderá lutar? Não. Da mesma forma, não se pode reprimir a consciência de Deus, Krishna. Ela pode ser revivida em quaisquer circunstâncias. Desculpem. Ela pode ser revivida em quaisquer circunstâncias, mas determinadas condições são úteis. Por isso prescrevemos que o Senhor deve viver de certa maneira, vestir-se de certa maneira, comer de certa maneira e assim por diante. Essas coisas nos ajudam a praticar a consciência de Deus, Krishna, mas não são coisas essenciais. E o Sr. Fayo pergunta: então, uma pessoa pode ser estudante da consciência de Deus, Krishna, e ao mesmo tempo que leva a sua vida diária normal? E Prabhupada responde: sim. E o Sr. Fayo pergunta: e quanto às drogas? Elas podem ajudar no processo de compreensão de Deus? E Prabhupada responde: se as drogas pudessem ajudar na compreensão de Deus, essas drogas seriam mais poderosas que Deus. Como poderíamos aceitar isso? As drogas são substâncias químicas, são materiais. Como pode algo material ajudar-nos a compreender Deus, que é todo transcendental? Isso é impossível. O que alguém experimenta tomando drogas não passa de um tipo de intoxicação ou alucinação. Isto não é compreensão de Deus. O cara toma uma droga aí, toma um chá, fica doidão e acha que está entendendo Deus, acha que está vendo coisas transcendentais, Bimala. Prabhupada falou aqui, é alucinação. Ninguém vai entender Deus se drogando, tomando chá, tomando qualquer tipo de droga. Maconha, qualquer droga. Droga nenhuma, nem a droga do café. Até a droga do café atrapalha, a droga do chocolate, a droga do chá, em inglês, chá preto, chá mate. Né? Tudo que é droga atrapalha, não ajuda, atrapalha, entorpece, alucina. Tá bom, já parei de falar. Onde eu estava? Que Prabhupada falou que drogas são intoxicação ou alucinação. Isso não é compreensão de Deus. Não expande a mente, suja a mente, atrapalha a mente, descontrola a mente.
O Sr. File pergunta: o senhor acha que os grandes místicos dessas eras passadas até hoje têm realmente visto a centelha transcendental que o senhor mencionou antes? E Srila Prabhupada responde: o que o senhor quer dizer com místicos? E o Sr. File pergunta: é apenas um nome dado às pessoas que tenham tido experiência de outro nível de realidade? Vamos parar aqui, tá bom, não vai dar tempo, né? Já entrou no outro assunto aqui, ó. Vamos parar aqui onde o Sr. File faz a pergunta: o senhor acha que os grandes místicos destas eras passadas até hoje têm realmente visto a centelha transcendental que o senhor mencionou antes? O que o senhor quer dizer com místicos? Tá, já parei aqui, parou. Página 13, Bimala. Sobre os místicos. O senhor File pergunta se os místicos viram Deus. Tá bom, então tá bom. Mas você que não quer esperar, esse livro está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha estão lá de graça o livro A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, livros grátis, tem as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Ah, não falei? Tá bom, vou falar de novo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Edição de luxo, edição econômica e usado no sebo se tiver em estoque na loja. Tá bom? Então tá bom. Se não achar os links, fale com a gente. Pix da rádio, @gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, nós vamos fazer em Bimala. Agenda, tá, vamos lá na agenda. Sim, senhora, agenda. Dá um F5, só para variar. Pronto, F5. Ah, tem aniversário nesse dia 12. Então, dia 12 de abril, sexta-feira, Ramanuja Acharya, que transformou os mais caídos em devotos de Deus, faz aniversário de aparecimento, que é comemorado pelos servos do Senhor Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele... Peraí, deixa eu tomar água. Ô Bimala, não perturba não regula não. Ah, senão dá problema na garganta. Então vamos lá. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma biografia de Ramanuja Acharya. Shri Ramanuja Acharya nasceu em 1017 DC, perto de Madras, sul da Índia, numa família de eruditos védicos. Os devotos de Deus dizem que ele era uma encarnação de Lakshmana, irmão do Deus Supremo Krishna. A palavra Ramanuja significa seguidor de Rama. Ele recebeu esse nome porque Lakshmana sempre segue e serve o seu irmão, o Senhor Ramachandra. Um menino de espantosa inteligência, Ramanuja rapidamente aprendeu sânscrito, lógica e os Vedas. Foi iniciado por um mestre espiritual e se casou com a idade de 16 anos. Poxa vida, hein? Ramanuja, bom,
Olha de quem estamos falando, né? Ele pode tudo, né? É o Deus Supremo, ele pode tudo. E ele se casou com a idade de 16 anos. Ramanuja estudou com o mestre espiritual impersonalista Jadava Prakasha a fim de dominar a filosofia impersonalista e derrotá-la. Quando o brilhante Ramanuja continuamente ficava refutando seus argumentos impersonalistas, Jadava Prakasha tentou assassiná-lo. Que mestre, hein? Poxa vida! Sem obter sucesso nesse plano, Jadava Prakasha expulsou Ramanuja do templo. Antes de sair, Ramanuja derrotou completamente a teoria de seu mestre da unidade e não distinção. Ramanuja explicou: enquanto certa unidade pode ser vista no interrelacionamento de todas as coisas, ainda assim tudo dentro do universo tem sua própria realidade distinta. Pérolas ensartadas num fio compartilham da unidade. Coletivamente elas formam um todo orgânico, um colar. Mesmo assim, cada pérola individual tem suas próprias qualidades singulares. Enquanto espírito e matéria e Deus podem ser vistos como um só todo orgânico, cada qual tem suas qualidades singulares. Portanto, o princípio de unidade absoluta de Shankara não pôde se sustentar. Em vez disso, o princípio da unidade caracterizada por diferentes qualidades deve ser aceito. Algum tempo depois, Jadava Prakasha encontrou Kuresh, um estudante de Ramanuja que tinha memória fotográfica. Citando escrituras autorizadas, os Vedas, a melhor prova védica, Kuresh o convenceu que Brahman tem forma transcendental e qualidades advindas da realidade final máxima, a suprema verdade absoluta conhecida como o Senhor Narayana. Narayana é outro nome de Deus, Krishna. Ramanuja aceitava qualquer um como seu discípulo, independente de casta. Usando o método de purificação Pancha Sanskara, transformava pessoas comuns em sacerdotes brahmanas. Estabeleceu que a posição de um devoto de Deus ultrapassa todas as limitações e considerações sociais. Identificando-se como um servo, Ramanuja ensinou a adoração aos devotos de Deus. Diversas vezes sacerdotes brahmanas invejosos tentaram envenenar Ramanuja. Para ensinar desapego a um discípulo, Ramanuja ensinou a seguinte demonstração. Falou para o discípulo criar confusão entre os renunciados sannyasis, trocando as roupas deles num balneário. Quando os renunciados sannyasis, que eram grandes eruditos, começaram a usar as roupas uns dos outros, iniciou-se uma grande discussão. O discípulo podia ver claramente que os renunciantes, entre aspas, estavam apegados a um pouco de pano. Então Ramanuja enviou o discípulo para a casa de seu discípulo casado, Dhanurdasa. Ramanuja ocupou Dhanurdasa no templo a fim de assegurar que este não estaria em casa. Seguindo a ordem de Ramanuja, o discípulo começou a roubar algumas joias da casta esposa de Dhanurdasa, que estava dormindo. Depois que o discípulo pegou os ornamentos de um lado do corpo dela, de repente ela se virou. O assustado discípulo fugiu pela janela. Porém, esperou do lado de fora para testemunhar a reação de Dhanurdasa. Ao retornar para a casa de Dhanurdasa, em conversa ouviu de sua esposa. Estou preocupada que o templo esteja precisando de dinheiro, disse sua esposa. O que a faz pensar assim? Indagou Dhanurdasa. É porque, enquanto eu dormia, um dos devotos do templo veio pela janela e começou a roubar as joias do meu corpo. Para ir tão longe assim, penso que esses pobres santos devem estar desesperadamente necessitados de dinheiro. E o que fizeste enquanto ele roubava tuas joias? Eu me virei, mas ele fugiu pela janela. Por que fizeste isso? Disse Dhanurdasa. Eu não quis espantá-lo. Eu só me virei para que ele pudesse pegar as joias do outro lado do meu corpo também. E Dhanurdasa repreendeu a sua esposa. Se não fosses tão afetada pelo falso ego, terias dado todas as tuas joias a ele. Agora o que vamos fazer? Nós falhamos miseravelmente. E a esposa dele lamentava. Tens razão, foi só o meu orgulho que me impediu de entregar tudo. Como jamais haveremos de fazer algum avanço?
Vendo tudo isso, o discípulo de Ramanuja ficou espantado ante a humildade e rendição destes devotos casados. Ramanuja explicou o significado desses dois devotos: as roupas dos renunciados sannyasis e as joias da esposa. Os renunciados sannyasis eram tão apegados a uns poucos trapos de pano esfarrapado que brigaram por causa disso. Porém, os devotos casados eram desapegados até de joias valiosas se fossem necessárias ao serviço do Senhor Krishna. Esses são grihastas de verdade, né, Bimala? Devoto de Deus de verdade são raros, raríssimos. Ainda mais entre os casados. Mas tem no mundo inteiro. São poucos, mas existem. Ramanuja Acharya fundou a sucessão discipular, que é uma das 4 sucessões discipulares, Brahma, Shri, Kumara, Rudra, que são as principais sucessões discipulares dos devotos de Deus. É onde o conhecimento é transmitido completo e perfeito. Só essas escolas, essas religiões autorizadas transmitem o conhecimento perfeito e completo. Esta sucessão discipular propala a filosofia Vedanta do monismo qualificado. Os devotos de Deus da Gaudiya e os devotos de Deus da Shri Vaishnavismo compartilham de muitos ensinamentos e práticas. Os devotos de Deus da Gaudiya pegaram de Ramanuja a sua explicação de Deus e o verbatim da Diva. O princípio de Deus é como um fogo ardente, enquanto a alma vivente é como uma fagulha, uma pequena parte de Deus. Ambas aceitam 3 classes de almas, divas, as eternamente liberadas, as eternamente condicionadas, que somos nós, e as libertas pela devoção e pelas regras e regulações. É isso aí que a gente deve almejar também, né? Se liberar pelas regras e regulações. Ramanuja ensinava a servir Deus na morada eterna, Vaikunta, com temor e reverência no humor de servo e senhor, Dasyarasa. Os devotos de Deus da Gaudiya ensinam o serviço prático e amoroso, Madhurya Rasa, ao Deus Supremo Radha Madhava dentro dos bosques de Vrindavana. É o relacionamento de amante, de amo. Relacionamento de amantes de Deus, né, Bimala? Todos devem se tornar amantes de Deus, amar a Deus na prática, porque quem ama, serve. Ama na prática e serve na prática, não é só teórico. Ramanuja escreveu muitos comentários famosos sobre os Upanishads, Puranas e o Bhagavad Gita. Shrivasya, seu comentário sobre o Vedanta, apresenta um formidável desafio ao comentário impersonalista de Shankaracharya. Até hoje em dia, a sucessão discipular Shri Vaishnava de Ramanuja continua a manter as tradições de adoração ao Deus Supremo Krishna no altar e da filosofia sistematizada pelo fundador. Seu túmulo sagrado Samadhi fica em Srirangam. Ramanuja Acharya foi o principal mestre na sucessão discipular da Shri Sampradaya, uma das 4 linhas principais de mestres e discípulos que são devotos de Deus. O seu comentário do Vedanta Sutra, Shri Bhashya, estabelece a doutrina qualificada conhecida como não-dualismo. Forte proponente da filosofia do personalismo, ele ensinou que, embora o Senhor Supremo Krishna e as almas individuais sejam qualitativamente unos, ainda assim há uma diferença entre eles, porque o Deus Supremo Krishna é infinito, e nós, as entidades vivas, somos infinitesimais. Srila Ramanuja Acharya viajou extensivamente ao longo da Índia, ensinando o personalismo e derrotando os proponentes da filosofia monística. Fundou 74 templos de devotos de Deus, aceitou como seus discípulos 700 monges renunciados, sannyasis, 12.000 estudantes celibatários e milhares de devotos casados, inclusive os reis e proprietários de abastadas terras. Infelizmente, fim, né? E agora só resta glorificar essa encarnação de Deus. Shri Lakshmana ki Jai, Ramanuja Acharya ki Jai,
E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora, hein, Bimala? Não vai dar tempo de ler o Bhagavatana. Ah, ótima ideia. Adorei. Deixa eu tomar água. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Bimala. Não é desculpa para tomar água, é que estava na hora de tomar água. Nossa, é hoje. Porque se tocou o buzo, acabou a hora de tomar água. Tá bom, não é fácil não. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Deixa eu entortar a tela aqui, calma, não me apressa não. Não acaba esquecendo alguma coisa. Vamos devagar porque estamos com pressa. Já ouviu esse ditado, Bima? É porque se errar tem que fazer de novo, né? Não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Tinha uma sujeirinha no livro aqui. Pronto. Página 185 com... Aqui, ó, paramos aqui, ó. Vamos lá então, calma, Bimala, não é pressa não. Com medicamentos regulares, massagem, descanso e o calor de Vrindavana, Prabhupada sentia-se convalescente. Em meados de setembro declarou-se 90% apto para retornar aos Estados Unidos. Predisse que estaria de volta lá pelo final de outubro. B.R. Sridhara Maharaja, irmão espiritual de Prabhupada, cujo templo ficava em Navadvipa, Bengala Ocidental, escreveu convidando Prabhupada a passar o mês de Kartika com ele no seu templo e juntar-se a ele para a celebração de seu aniversário. Srila Prabhupada gostou da ideia de ir à terra sagrada de Navadvipa, onde o Senhor Krishna Chaitanya passara os seus primeiros anos, e ver o seu irmão espiritual. Ele também queria visitar Delhi novamente e perguntar sobre a impressão de seus livros. Swamiji perguntou a Achyutananda: quando o Senhor for para Navadvipa, eu devo ficar aqui em Vrindavana e estudar? Você não quer conhecer a terra natal do Senhor Krishna Chaitanya? Perguntou Prabhupada, e Achyutananda queria. E Prabhupada, Kirtanananda, Swami e Achyutananda partiram de Vrindavana juntos e retornaram ao templo de Shipwada em Delhi. Desculpem. Para os dois discípulos de Prabhupada, a vida no templo de Shipwada era dura, o calor de Delhi era abrasante e a cidade carecia do encanto de Vrindavana. Só havia água 2 horas por dia, de manhã cedo, e isso apenas como uma lenta goteira. Eles enchiam 2 jarros de barro para o quarto de Prabhupada e vários baldes para o banho de Prabhupada e o deles. E então... não havia mais água pelo resto do dia. Um mangusto corria livremente pelo prédio. Eles comem cobras? Perguntou Achyutananda. Eles comem cobras? Disse Prabhupada. Eles comem lixo, comem qualquer coisa. E Prabhupada, que considerava o calor, a falta de água e até mesmo o mangusto como normais, não se perturbava, tá. Tem um ponto ali.
Está gasto o livro, Bimala. Já lemos demais. Precisa comprar novo. Vários jovens músicos indianos no quarto adjacente regularmente tocavam música de cinema em seus órgãos eletrônicos, baterias e guitarras elétricas, ensaiando para um baile. E Prabhupada tolerava isto. Shri Krishna Pandita elogiou o trabalho de Prabhupada nos Estados Unidos e sua tradução inglesa do Śrīmad Bhagavatam. Como administrador do templo Radha e Krishna de Chipilwada e secretário de uma ativa sociedade de hinduísmo, Shri Krishna Pandita estava interessado em difundir o Dharma hindu e por isso queria que Prabhupada fizesse um discurso no templo de Gauri Shankara, próximo um dos mais populares templos hindus de Delhi. Prabhupada concordou em ir e levar consigo Achyutananda. Kirtanananda Swami já partira para o ocidente em 22 de setembro. O templo de Gauri Shankara ficava em Chandi Chowk. Após uma curta caminhada por algumas das ruas mais movimentadas e congestionadas da velha Delhi, Prabhupada e Achyutananda retiraram seus sapatos na porta e entraram no templo. A deidade principal era o Senhor Shiva, mas havia muitas outras, Rama, Durga, Kali, Radha e Krishna, Hanuman. As multidões ficavam de pé perante os artísticos altares, contemplando e fazendo pedidos às diversas deidades. Achyutananda aprendera de Prabhupada sobre adoração a semideuses na segunda avenida 26. Segundo o Bhagavad Gita, os semideuses somente satisfazem desejos materiais e por isso não são adorados eles são adorados pelos menos inteligentes. Vou ler de novo, Bíblia. Os semideuses somente satisfazem desejos materiais e por isso são adorados pelos menos inteligentes. Um devoto de Deus dissera a Prabhupada: respeita os semideuses. De fato respeita todos os seres vivos, até a formiga, mas ele adora somente a suprema personalidade de Deus, Krishna ou Vishnu. Achyutananda já percebera ele mesmo que os impersonalistas orientavam os indianos a repudiarem a forma pessoal de Deus e a aceitarem todos os métodos de adoração como iguais. A maioria é essa bobagem, né? Que tudo é adorar os pobres, servir aos pobres, semideuses, tudo é igual a Deus, tudo é a mesma coisa. Tudo que você faz é serviço a Deus, na cabeça deles, né? Tudo é a mesma coisa, todas as religiões são iguais, todos os caminhos levam a Deus, essas bobagens. A maioria dos indianos não tinha um entendimento claro sobre o Bhagavad Gita, ou Deus, Krishna. Achyutananda mantinha isto em mente enquanto Prabhupada orientava a se curvar perante alguns dos altares dos semideuses. Então Prabhupada trouxe-o perante a deidade de Radha e Krishna. Veja só, disse Prabhupada, Krishna só faz tocar a sua flauta. Quanto aos semideuses, um está segurando um arco e flechas, outro está segurando massas, outro está segurando armas, mas Radha e Krishna estão dançando apenas, e Krishna está segurando uma flauta, assim ele é o Senhor Supremo. Num amplo aposento, um homem pesadão com barbas grandes e brancas, usando guirlandas de flores, sentava-se sobre vários travesseiros. Muitas pessoas ficavam de pé o admirando. Para Achyutananda ele lembrava Papai Noel. Swamiji, quem é esse? Perguntou Achyutananda. Algum yogi, replicou Prabhupada indiferentemente. O principal salão de conferência tinha uma grande pintura do Senhor Shiva na parede e estava apinhado de gente. Mulheres com vestidos coloridos e muitos homens com turbantes brilhantes. Achyutananda sentia-se protegido pelo Swamiji, dentro de semelhante rebuliço de rituais e adoradores. Eles sentaram-se no palanque e Shri Krishna Pandita apresentou o seu amigo Bhaktivedanta Swami ao público. Srila Prabhupada falou em hindi por cerca de 1 hora.
Caminhando de volta a Shipwada, Achyutananda se perguntava por que o Swamiji foi falar num lugar de adoração tão mista. Porém, sem que ele perguntasse, ocorreu-lhe a resposta de que o Swamiji desejava falar sobre Krishna em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Ele não viera para a cidade de Nova York? Desculpem uma pergunta. Ele não viera para a cidade de Nova York? E que lugar poderia haver mais heterodoxo do que o Lower East Side de Nova York? Sentado na varanda ao lado de fora de seu quarto, Prabhupada podia ver as grandes cúpulas da mesquita Jama no horizonte vespertino. Uma noite, enquanto Prabhupada estava sentado cantando Hare Krishna no rosário suavemente, e enquanto Achyutananda, que ainda não memorizara o mantra Gayatri, estava sentado perto dali lendo-o para si mesmo, um cavalheiro hindu apareceu para conversar com Prabhupada. Logo que Achyutananda terminou de cantar o mantra Gayatri, sentou-se ouvindo seu mestre espiritual conversar em hindi com o cavalheiro desconhecido. Achyutananda somente podia captar uma palavra ou outra, alguma menção de medicina ayurvédica, endereços, nomes indianos, cidades. Conversaram por horas e Achyutananda conjecturava sobre quem era esse homem que podia falar tanto tempo com o Swamiji. Quando o homem partiu, Achyutananda perguntou: ele era seu irmão espiritual? E Prabhupada disse: não, ele é um Swami. E Prabhupada disse: tá, Bimala, vou prestar atenção. Ele era seu irmão espiritual? E Prabhupada disse: não. Ele é um Swami? E Prabhupada disse: não. É um de seus parentes? Não. Bem, quem era ele? Ele é meu amigo, respondeu Prabhupada enfaticamente. Às vezes, os visitantes de Prabhupada traziam donativos de roupas ou frutas, ou até completas refeições cozidas e servidas em marmitas de metal. Uma visita, uma mulher de meia idade que ouvira Prabhupada falar no templo de Gauri Shankara, veio ao escritório de Prabhupada em Shipwada, solicitando iniciação. Prabhupada falou com ela, concordou e fez Achyutananda preparar um pequeno fogo de sacrifício. Em sua iniciação, ele deu-lhe o nome de Mukunda Dasi. Ela diariamente vinha limpar o quarto de Prabhupada e, ao verificar que suas sandálias de madeira estavam quebradas, comprou-lhe novas. Chandrasekhar conhecera Prabhupada havia vários anos e supunha-se que teria sido seu secretário. Porém, era um bêbado. Prabhupada suspeitava que ele havia roubado de sua caixa postal mais de 2.000 rúpias durante os últimos 2 anos. O endereço de Prabhupada em Shipwada estava impresso em suas revistas e livros e as pessoas de certo enviavam o dinheiro pelos livros e assinaturas de volta ao Supremo. Mesmo nos últimos 2 meses, os discípulos de Prabhupada escreveram que haviam anexado dinheiro em suas cartas, mas Prabhupada nunca encontrou nada. Um dia ele avistou Chandrasekhara no prédio e perguntou-lhe: onde está a chave de minha caixa postal? Creio que o senhor a tem, replicou Chandrasekhara. Ou talvez Shri Krishna Pandita a tenha. Chandrasekhara estava bêbado. Swamiji, disse Achyutananda irado, talvez devêssemos fazer disso um caso policial. E Prabhupada balançou a cabeça. Não. Bem, disse Achyutananda, se ele não for punido pela lei, então seu próximo nascimento Krishna puni-lo-á. Isto é verdade, concordou Prabhupada. Chandrasekhara olhava atemorizado, ora para Prabhupada, ora para o seu discípulo americano. Então só há uma coisa a fazer, disse Achyutananda. Posso chamar a polícia? Não, disse Prabhupada, eu lhe perdoo. Todavia, apenas alguns dias mais tarde o toca-disco de Prabhupada desapareceu. E Prabhupada suspeitou do bêbado Chandrasekhara. Álcool é droga, né? O cara para se drogar tem que arrumar dinheiro, né? Se não tem, ele rouba. É isso que fazem os drogados. Prabhupada levou Achyutananda consigo ao seu banco, o banco de Baroda, para efetuar um câmbio de dinheiro americano. Quando estavam para entrar pela porta, o guarda barrou-lhes a entrada, achando que eram santos que vinham esmolar.
Prabhupada ficou zangado, falou alto em hindi com o guarda, um senhor idoso, armado de espingarda com um grande cinturão de balas e um puído uniforme semi-oficial. Tem uma conta aqui, protestou Prabhupada. Finalmente o guarda permitiu-lhes que entrassem. Prabhupada foi direto ao gerente e reclamou. Você acha, disse Prabhupada, que por eu ser um santo, devo ser considerado como um mendigo? E Prabhupada falou ao homem de sua organização nos Estados Unidos e de sua conta no banco de Baroda. O gerente se desculpou e repreendeu o guarda. Um dia, Prabhupada mandou Achyutananda a um determinado restaurante. Se você quer ver variedades de alimentos indianos, disse Prabhupada, diga ao homem que quer 10 rúpias de doces e 10 rúpias de salgados. Isso chama-se mishti e nimaka. E espere para ver as variedades. Achyutananda estava doente e não estava em condições de comer grandes quantidades de doce. Porém, parou na porta do restaurante e olhou. Ao retornar ao templo de Shipwada, ele contou a Prabhupada que vira a comida, embora não pudesse comê-la. Sim, mas veja só que variedade, concluiu Prabhupada. E explicou que a consciência de Deus, Krishna, era pessoal e plena de variedades e não seca. Outro discípulo americano juntou-se a Prabhupada, Ramanuja do Raigasburi. Ele fora iniciado logo antes de o Swamiji partir de São Francisco e ostentava uma densa barba negra. Cautelosa e indiretamente ele fez menção disto, mas a barba de Ramanuja permaneceu. Ramanuja andava com um livro sobre budismo tibetano e não parecia fixo na consciência de Deus, Krishna. Porém ali estava ele, um dos relaxados e sentimentais devotos de São Francisco, pronto para aventuras indianas com o Swamiji. Srila Prabhupada visitou o Sr. Seti Dalmia, abastado industrial de Delhi, para discutir planos de impressão de alguns de seus livros na Índia. O Sr. Dalmia o recebeu bem, mas somente fez promessas vagas de ajuda. Prabhupada também se encontrou com Ritsaran Sharma, o secretário do Sr. Dalmia, que colaborava com Hanuman Prasada Podar, da popular editora religiosa Gita Press. Srila Prabhupada... Posso continuar? Srila Prabhupada já era conhecido dos 3 cavaleiros, já que todos haviam doado para o seu primeiro volume do Śrīmad Bhagavatam. Prabhupada queria que a Gita Press publicasse o seu Gita Upanishad e o Śrīmad Bhagavatam. Ritsaran Sharma mostrou-lhe um Gita ilustrado em poesia hindi que ele acabara de publicar. Mas meu Gita, meu Bhagavatam, disse Srila Prabhupada, aparentemente aborrecido, é a descrição de Deus, é a descrição de Krishna. E o Sr. Sharma disse que não podia E o Sr. Sharma disse que não podia ver como o Gita Press pudesse imprimir os volumosos escritos de Prabhupada. Não obstante, Prabhupada ainda achou provável que poderia imprimir o Gita Upanishad com o Sr. Sharma como seu agente. Em 11 de outubro, Prabhupada escreveu a Brahmananda: precisamos imprimir nossos livros. Perdemos muito tempo com o assunto de editar e descobrir uma editora adequada. Quando eu estava sozinho foram publicados 3 volumes, mas durante os últimos 2 anos não pude publicar um volume sequer. É uma grande derrota. Se eu tiver uma ou 2 almas sinceras como vocês e se pudermos fazer mais publicações, nossa missão será logo um grande sucesso. Não é que eu estou pensando aqui, Bimala? Para publicar porcarias, nossa, está cheio de gente publicando porcarias, né? Tudo porcarias, lixo, como o Prabhupada falou, excremento em forma de literatura. Mas para publicar literatura autorizada, aí não, isso não vende, isso não dá certo, isso aí, tá. Vou ler de novo aqui. Se eu tiver 1 ou 2 almas sinceras como vocês e se pudermos fazer mais publicações, nossa missão será logo um grande sucesso.
Estou preparado para sentar-me debaixo de uma árvore com uma alma sincera, e em tal atividade livrar-me-ei de todas as doenças. Os devotos dos Estados Unidos escreviam regularmente para o Swamiji, ansiosos de vê-lo de novo com boa saúde. Porém, ele não queria deixar a Índia. Explicou que até que visse pessoalmente que a impressão do seu Gita Upanishad estivesse encaminhada, imprimir o Gita Upanishad e obter aprovação para residência permanente nos Estados Unidos eram as duas metas a curto prazo que ele desejava atingir antes de retornar. Porém, frequentemente pensava em seu retorno aos Estados Unidos. Assim como vocês todos sentem saudade de mim, da mesma forma também estou ansioso em retornar o mais rápido possível. Acho que no momento estou apto a voltar ao seu país e estou certo de que será em fins de outubro, como havia marcado anteriormente. Devo estar apto a retornar, mas antes disso há muitas coisas a serem feitas. Ainda não está assegurado o meu visto permanente. A melhor coisa a fazer é que cada centro pudesse enviar um requerimento pedindo a minha presença urgente. Atualmente estou muito ansioso em começar a imprimir aqui, caso a Macmillan não assuma o trabalho. Portanto, por favor, comunique-me qual a decisão da Macmillan. Se ele não for sério, envie-me imediatamente os manuscritos prontos ou não para o seguinte endereço: Pandit Hitsaran Sharma com o Dalmia Enterprise em Scindia House, Nova Delhi. Após despachar, comunique-me para que possa tomar as providências. Amigos indianos que visitavam o quarto de Prabhupada ouviam atentamente enquanto ele lhes contava sobre os Estados Unidos, os milhões de carros e as superautopistas e milhares de jovens rejeitando a fortuna de seu país, ou de seus pais, desculpem. Tá, Bimala? E virando tudo hippie drogado. E milhares de jovens rejeitando a fortuna de seus pais. Porém, os visitantes de Prabhupada não eram plenamente capazes de entender a sua visita aos Estados Unidos. Não se tratava de eles serem simples demais para entender ou de nunca terem viajado ao Ocidente. A experiência de Prabhupada nos Estados Unidos consistia em relações transcendentais íntimas com seus discípulos. Como poderia um estranho compreender a dinâmica de seus templos e de seus discípulos no Ocidente? Como alguém, exceto Prabhupada e seus discípulos, poderia entender estas coisas? Estou sempre pensando em vocês. Praticamente seu país é meu lar. A Índia é um país estrangeiro para mim. A razão disto é que minha família transcendental está lá, mas meus relacionamentos materiais é que estão na Índia. Portanto, onde de fato existe minha família transcendental, aí é meu lar. Poxa vida, hein? Que incrível, né, Bimala? A visão de Srila Prabhupada de uma sociedade mundial de devotos pregando em templos e publicando livros, uma visão que ele tivera antes mesmo de ir aos Estados Unidos, agora ficava manifesta. Porém, tudo dependia dele. Em sua ausência, seus discípulos mantinham-se apenas por levarem a cabo as suas ordens e receber as suas cartas. Quando Dayananda e Nandarani partiram do templo de São Francisco para iniciar um templo em Los Angeles, foram as instruções do Swamiji que os sustentaram e guiaram. Sempre que surge uma nova sede de nossa sociedade para a consciência de Deus, Krishna, fico muito feliz. Minhas bênçãos de coração e alma estão com vocês. Ao receberem a carta do Swamiji, sabiam que haviam feito a coisa certa. Não importava que às vezes o esposo e a esposa brigassem e que não houvesse dinheiro suficiente. A coisa principal era que o Swamiji estivesse satisfeito. De Boston, Satswarupa escreveu que ele e os outros devotos estavam mudando de um apartamento para uma lojinha alugada próxima à Universidade de Boston.
Da primeira vez que Satswarupa entrou na lojinha, encontrou no chão um aerograma do Swamiji de Nova Delhi datado de 6 de outubro. Para aqui, Bímola? Poxa vida, não vai dar tempo de ler o aerograma? Tá bom, então vamos parar aqui fazer o quê, né? Página 192. Estou a par de que vocês conseguiram um local muito bom e etc. Tá bom. 192, estou. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar o próximo programa, né? Para saber do aerograma, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, abriu. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, a coleção Sri Chaitanya Charitamrita é a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica nessa foto, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Dayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shimadhusudan Gopala Govindara Shimadhusudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jayo Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe, Jayo Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Prabhupada 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 Prabhupada, Prabhupada 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 Prabhupada, Gurudeva 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.